Bom, então a gente está já ao vivo lá no YouTube, né? Bom dia a todos, todos aqui presentes na sala da pós-graduação, também quem está nos assistindo pelo YouTube. Para mim é um prazer hoje aqui ter o seminário do professor Neri Alves, que é professor livre docente, né? Professor na Unesp de Presidente Prudente. E para falar um pouco do Neri, né? Ele fez graduação em licenciatura na Faculdade de Ciências em Barretos, né, Neri? Mestrado e doutorado no grupo de polímeros no Instituto de Física da USP de São Carlos, mestrado com o professor Faria, doutorado com o Giacometti. Finalizou o doutorado em 92, fez um pós-doc em Bangor, no país de Gales, né, que você estava agora há pouco comentando que no início do ano passado estava lá de novo. E é professor da Unesp de Presidente Prudente. O Neri é especialista no estudo de propriedades dielétricas e materiais, trabalha com eletrônica orgânica, especialmente nos dispositivos aí de transistores, diodos, capacitores, sensores. Essa semana, né, Neri, a gente teve um workshop do INCT, o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, que a gente participa, coordenado pelo professor Roberto Faria, ali do Instituto de Física da USP de São Carlos. Foi um evento muito bom, né? Tinha aí mais de 300 pessoas inscritas, mais de 100 trabalhos aí apresentados, principalmente por estudantes. Então foi um momento muito bom que a gente está fechando com chave de ouro aí para o teu seminário hoje aqui também na pós-graduação em Física. Então, já mando aí também um abraço. Eu vejo que no YouTube tem várias pessoas que estavam presentes também, participaram do workshop esse ano. Mandar um abraço pessoal, sejam bem-vindos também aqui, como eu já disse. E te passo a palavra aí, muito obrigado por você ter aceito dar o seminário aqui no programa. Ivan, eu que agradeço muito o convite e a confiança em estar aqui falando sobre o nosso trabalho, sobre a minha visão dessa área. Agradeço a presença de todos, né? E vou falar aqui um pouquinho de alguma coisa que eu penso a respeito dessa nossa linha de pesquisa, né? Algumas opiniões e tentar dar um flash sobre algumas coisas que nós temos feito. Então, nós vamos falar de diodos e transistores com eletrólico no gate, os EGTs, assim como potenciais dispositivos para eletrônica impressa, mas também como ferramentas para o estudo de semicondutores e interface, né? A eletrônica orgânica tem início muito já no começo do século passado, né? Na verdade, porque no começo do século passado já se conhecia dispositivos orgânicos com propriedades semicondutoras. Mas o prêmio Nobel do ano 2000, né, dado para Alan Rieger, McDermott e Shirakawa, reacendeu o interesse pelos orgânicos, porque criou-se a possibilidade de uma revolução na eletrônica, criou-se a possibilidade de uma eletrônica alternativa ao silício. Bom, mas isso foi em 2000. Hoje, 20 anos de desenvolvimento, nós encontramos muitos produtos no mercado, né? E, de fato, a eletrônica orgânica cumpriu muitas daquelas promessas, mas, além disso, abriu caminho para várias outras áreas de eletrônica, com muitos adjetivos diferentes. Nessa figura, por exemplo, a gente vê aqui, né, que os dispositivos, as aplicações e o estudo de materiais de eletrônica orgânica têm um direcionamento que pode levar a uma eletrônica vestível, a uma bioeletrônica, a uma eletrônica amiga do ambiente, ou uma eletrônica de grande área, uma eletrônica do papel, uma eletrônica flexível. Cada um desses adjetivos, eles estão relacionados ou com substrato, ou com aplicação, ou com uma qualidade em si, como, por exemplo, aqui é amigo do ambiente. Mas nós temos também eletrônica impressa, eletrônica transparente. A eletrônica impressa, em particular, ela não
é uma denominação que aparece recentemente e não está presa a nenhum, que pode atender a qualquer um desses objetivos. A eletrônica impressa, ela pode ser feita tanto com materiais orgânicos como materiais inorgânicos. Você pode usar, na verdade, aí depende do autor, você pode considerar que se você pode preparar seu material por solução, em princípio você pode preparar uma tinta e você pode imprimir essa tinta. Então a eletrônica impressa, você pode usar materiais orgânicos e inorgânicos, e pode usar materiais híbridos, compostos. E daí você pode fazer dispositivos orgânicos, todo inorgânico ou dispositivo híbrido. Então você aumenta muito o leque de possibilidades da eletrônica impressa. E aí, portanto, friso, o termo impresso está associado a técnicas de deposição, não ao material. Há várias técnicas disponíveis, cada uma adequada a um aspecto. A jato de tinta, por exemplo, é muito bom para fazer protótipo, né? Roll to roll, ou offset, é uma técnica já mais industrial, muito rápida. Você pode ter offset, você pode ter spray. Spray é, às vezes, considerado como uma técnica de recobrimento, né? Mas, enfim, você tem uma variedade muito grande de técnicas de impressão que pode ser voltada para a fabricação de dispositivos eletrônicos. E a eletrônica impressa tem alguns nichos muito interessantes, que são displays de grande área, circuitos flexíveis, embalagem inteligente, internet das coisas, circuitos para a internet das coisas, cartão de identificação por radiofrequência, sensores gerais, assim, inclusive os bioeletrônicos, né? E é bom frisar aqui que a eletrônica impressa não visa substituir a eletrônica tradicional, mas é um complemento em muitas aplicações. E já tem nichos no mercado, você pode encontrar eletrônica impressa em automóveis, você pode encontrar em embalagens, você pode encontrar em eletrônicos, em produtos eletrônicos, como celulares, por exemplo, você pode em produtos voltados ao bem-estar e a cuidados com a saúde, nas casas e na internet das coisas que começa a chegar por aí. Uma questão que eu coloco sempre, que todas as vezes que o aluno vai escrever um projeto, ele vem com o argumento assim, a eletrônica impressa, a eletrônica orgânica, vai produzir dispositivos de baixo custo. Eu acho que esse não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é que a eletrônica impressa, que vem incentivada pelo aparecimento da eletrônica orgânica, é uma eletrônica que representa um potencial muito grande para o nosso país, para um país como o Brasil. Assim, enquanto a demanda por material impresso em papel diminui, o parque gráfico deve e procura redirecionar suas atividades. E a eletrônica impressa é uma possibilidade. Mas aí é preciso que haja pessoas, né, muito mais qualificadas. O investimento, eu ouso dizer que, a grosso modo, o investimento para você produzir algum circuito impresso simples não seria muito diferente de uma gráfica, as quais existe em grande quantidade no Brasil, em toda a cidade média. Gráfica de boa qualidade. Então, veja, o baixo custo, que eu acho que é importante aqui, não é o baixo custo do produto. Chip de baixo custo você compra da China aos montes. O importante é que é o baixo custo para implantar. E aí, eu costumo dizer que a eletrônica impressa é uma eletrônica que nós, no Brasil, podemos fazer. Se a gente pensa numa eletrônica, né, a primeira coisa que nós temos que pensar é o que um circuito mais ou menos simples, uma aplicação mais ou menos simples, precisa conter, né, para ser ela totalmente impressa. Imagine um sensor de um cartão magnético, né, um RFID. Você precisa do sensor, você pode precisar de um processamento, de uma memória, uma fonte de energia. Você precisa transferir esse dado, ou para um outro dispositivo, como um celular, ou mostrar em um display. Então,
imagine que você quer imprimir um dispositivo desse completo, você precisa de todos esses elementos no circuito. E o que precisa para imprimir um circuito? Primeiro, claro, desenvolver expertise. Segundo, estudar como imprimir. Imprimir propriamente é um desafio. Preparar os materiais de forma adequada para a impressão é um segundo nível de desafio mais básico. Os métodos de posição, estudar os métodos de posições. Mas veja, primeiro você imprime um resistor, você imprime um capacitor, você imprime um diodo, um condutor para formar um indutor. Mas para fazer o circuito você precisa combinar os elementos. Um diodo, um resistor, um capacitor, para coletar energia no cartão, uma RFID, por exemplo. Aí, já se torna mais complexo, né? Você precisa... Então, quais etapas são necessárias para desenvolver aplicações tecnológicas? Vamos pensar. Primeiro, o estudo básico dos materiais, que a gente, no nosso INEL, a gente faz bastante. Segundo, o estudo de dispositivos. Na sequência, integrar os dispositivos para formar circuitos. E esses circuitos voltados para aplicações tecnológicas, vamos pensar aí, por exemplo, internet das coisas, embalagens inteligentes. Bom, aqui a gente depara com o seguinte aspecto. O que é preciso para fazer um diodo? Fazer um diodo é relativamente simples. Você deposita ali camadas de 3 materiais diferentes, você tem um diodo. Você precisa conhecer, fazer o estudo básico dos materiais, suas propriedades e, na sequência, o estudo do dispositivo. Mas aí, para estudar circuitos e aplicações, já vai depender muito das suas condições do seu laboratório, dos incentivos governamentais. E não é fácil, né, produzir ciência voltada para a tecnologia no modelo que nós temos no Brasil, em que você faz pesquisa na universidade, formando pesquisador. Então, a nossa pesquisa não é tão eficiente para chegar às aplicações tecnológicas. Aqui a gente tem uma barreira que inibe você a desenvolver circuitos e aplicações. Talvez por essas razões, outros elementos evoluíram mais rápido que os transistores, que os diodos. Por exemplo, os LEDs, os fotovoltaicos, em que praticamente o dispositivo já é suficiente. Mas um circuito que envolve vários dispositivos é um pouco mais complexo. Aí, o que acontece? No meu grupo, por exemplo, em muitos casos, você estuda o material, você faz o dispositivo e esse ciclo se realimenta aqui. E é isso que, né, porque fazer um diodo é tranquilo, fazer um coletor de energia com diodo, um capacitor, você tem que associar aí 3 ou 4 dispositivos diferentes. E já exige um pouco mais de complexidade na construção. Fazer um anel oscilador, por exemplo, você precisa pelo menos 6 transistores, e aí é um pouco mais, é bem mais complexo. E nós vamos falar então hoje de diodo e transistor. São 2 elementos muito importantes para a eletrônica. É comum você encontrar frases que o diodo é o elemento quintessencial da eletrônica e que o transistor é o coração de qualquer circuito, porque o transistor permite você fazer amplificação do sinal, você produzir circuitos lógicos. Então, são os 2 elementos assim, que têm maior importância no circuito. Bom, primeiro eu vou falar do diodo. O diodo é um dispositivo de 2 terminais responsável pela retificação de corrente. Aqui eu mostro uma figura com esboço de um diodo Schottky. Nós vamos focar nossa fala em diodo Schottky, que é o mais simples deles. Para produzir um diodo Schottky, você precisa um semicondutor sanduichado entre 2 eletrodos, sendo um contato Schottky e outro um contato ômico. Quando você deposita os materiais nessa sequência, você produz, devido ao equilíbrio do nível de Fermi, uma
barreira de energia, um diagrama de bandas dessa forma. Ou seja, você vai produzir um entortamento das bandas da interface, uma depressão de portadores majoritários, dos portadores móveis aqui próximo da interface, e aparece então uma barreira de potencial denominada barreira Schottky, né? Aparece também a barreira Schottky, é a barreira que o elétron do contato Schottky enxerga para passar para o semicondutor. E tem também o potencial de built-in, que é a barreira que um elétron no semicondutor enxerga para passar para o metal, para o contato Schottky. Então, o diodo Schottky é um dispositivo bastante simples. 3 camadas de materiais, 2 contatos e o seu semicondutor. A principal caracterização que se faz em um diodo Schottky é a caracterização DC. Uma tensão nos eletrodos, você ou reforça ou você diminui o entortamento das bandas. Na polarização reversa, você aumenta, né, a barreira para os elétrons passar do semicondutor para o eletrodo de contato Schottky. Na polarização direta, você diminui essa barreira e facilita o fluxo de corrente. E dessa maneira, então, você tem a curva principal de um diodo, em que na polarização reversa você não tem corrente e na polarização direta você tem uma corrente bastante pronunciada. Aqui, como ilustração de uma caracterização DC do diodo, eu mostro uma curva com um diodo do nosso laboratório, que é um diodo produzido com ZNO, semicondutor, óxido de zinco depositado por spray pirólise, eletrodos de alumínio, que é o contato ômico, e esse é o eletrodo inferior, e o eletrodo superior de nanotubos de carbono. Esse diodo mostra a razão de retificação aqui de mais ou menos 3 ordens de grandeza, quase 4, né? E as equações básicas da curva do diodo aqui na polarização direta, quando ele está conduzindo, é dada por essa equação, uma equação transcendental, onde você tem a corrente aqui fora, mas também dentro da exponencial. E aí existem algumas técnicas para trabalhar com essa equação para entender o comportamento do diodo. Se ele segue perfeitamente esse modelo, a gente diz que ele tem um diodo ideal, né, e segue a emissão termiônica. Está acontecendo no diodo. Então, dessa análise, a gente tira o fator de idealidade, a barreira Schottky, e você tira resistências em série e paralelo. O diodo ideal não teria resistência nem em série e nem em paralelo. Mas no diodo, na verdade, existe. A resistência em série está associada aos eletrodos, né? Se o eletrodo não conduz bem, e as interfaces. E a resistência em paralelo é proveniente de alterações nas propriedades do semicondutor. Mas uma coisa ainda mais bacana é quando você faz o gráfico na escala logarítmica da corrente pela voltagem, você pode enxergar inclinações diferentes. E essas inclinações podem ser 1, pode ser 2, 3, 10. Né? Se essa inclinação for igual a 1, você tem um regime ômico. Se for 2, você tem um regime de condução por carga espacial. Se for maior que 2, você vai ter aí outros regimes influenciados pelas armadilhas, né? Então, você tem corrente limitada por carga espacial, mas com influência das armadilhas. Então, é um dispositivo muito bacana para você estudar o regime de condução do seu material, especialmente a mobilidade. E, nesse caso, alguns autores dizem que é
uma mobilidade mais confiável do que propriamente a mobilidade de efeito de campo do transistor. Tenho que lembrar que essa curva aqui, esse exemplo dessa curva, ela foi feita para polarização direta, quando ele está conduzindo, mas a polarização reversa complementa a análise. Na polarização reversa, você tira da interface os portadores majoritários. E você tem, então, você analisa o material sem a influência das armadilhas e dos estados interfaciais e volumétricos. É também muito importante a caracterização AC do diodo. Se na tensão de polarização, em série com a tensão de polarização, eu coloco uma fonte alternada, o que se faz normalmente num analisador de impedância, como o Solartron, você vai aplicar aqui 100 mV somado com 10, mais ou menos 10 volts. Então, esse 100 mV, variando a 1 kHz, vai fazer o nível de Fermi subir e descer. Então, vai modificar você vai entortar as bandas nessa condição e o nível de Fermi vai variar ligeiramente aqui. Se o nível de Fermi sobe, se o nível de Fermi desce, carga sai da armadilha. Se o nível de Fermi sobe, cargas voltam para a armadilha. Então, veja que o nível de Fermi está nessa altura na interface e está nessa altura no volume. Então, quando você está polarizando nessa condição, eu vou estar vendo, por medidas de impedância, as contribuições dessas armadilhas, interface e volume. Então, essa medida é muito rica para o estudo das influências dos estados interfaciais, volumétrico, e você faz isso através de medidas de impedância. Eu trago essa curva aqui meramente ilustrativa, retirada de um artigo como exemplo. Você analisa a impedância em função da tensão e com isso você vai olhando para níveis de energias diferentes e para posições a partir da interface diferentes. Um gráfico bastante famoso nessa caracterização é o gráfico de Mott-Schottky, em que você faz o gráfico de 1 sobre C quadrado. E com 1 sobre C quadrado, você determina a tensão de built-in. E aqui, dessas caracterizações, você pode determinar densidade de estados interfaciais, densidade de estado de volume, densidade de portadores, voltagem de built-in, barreira Schottky, resistência em paralelo também, e resistência em estéreo também, e também os mecanismos de transporte. Ainda podemos fazer caracterização incidindo luz sobre o material. Quando você incide luz sobre o material, a luz pode interagir no eletrodo, diminuindo a barreira, pode interagir na camada de depleção, pode interagir com defeitos, com estados no volume e pode interagir promovendo elétrons da banda de valência para a banda de condução. Então, na caracterização, quando você ilumina, no caso, temos aqui um exemplo de um diodo de PEDOT. O PEDOT é transparente, semi-transparente, e ele é permeável ao gás. Então, você tem aqui a possibilidade de que gás da atmosfera, o nanotubo de carbono também, penetre, chegue à superfície do NO. Nós temos aí um estudado diodos em que o eletrodo inferior é depositado por ázomo, eletrodo transparente também por spray-pirose. Esse dispositivo é bastante interessante porque ele permite, com corrente alternada, você estudar aí os mecanismos de interação de gases na interface, interação da luz na interface e interação de gás intermediado pela luz. Aqui nós temos um exemplo, reforçando um pouco mais a caracterização do diodo, em que você tem, imagine aquela curva ideal que eu falei agora há pouco. A curva ideal na escala logarítmica seria uma reta. Se adiciona uma resistência em série, essa curva tende a um valor constante, como de fato observamos na figura que eu mostrei. Se eu adiciono uma resistência em paralelo a essa
curva, você vai ter um desvio, principalmente na polarização reversa, que nesse caso não é mostrado aqui, né? Então, tem toda uma técnica, várias técnicas, vários formalismos matemáticos para retirar os parâmetros de interesse, que são a altura da barreira, resistência em série, resistência em paralelo, densidade de estados, fator de idealidade e assim por diante. Aqui nós mostramos um exemplo de um diodo também, em que nós temos alumínio, P3HT e ouro. Nesse caso, eles foram depositados por spin coat. Eu tenho a curva preta, é a curva de corrente, mostrando uma boa retificação, quase 4 ordens de grandeza. E eu tenho a curva da capacitância, né? Então, quando o diodo está polarizado aqui na depressão, você tem uma capacitância baixa, né? Você tem uma largura de depressão alta. Quando você vai polarizando ele na polarização direta, você vai diminuindo a capacitância e você vai aumentando, você vai diminuindo a camada de depressão e aumentando a capacitância. A capacitância vai depender da frequência. E aqui você tem a possibilidade de estudar vários fenômenos aí relacionados aos estados interfaciais, como eu disse anteriormente. O principal parâmetro que a gente tira daqui é voltagem de built-in e densidade de portadores. Esse resultado estamos trabalhando no nosso laboratório. O PowerPoint parou de responder. Pronto, já voltou. Aqui nós temos um dispositivo um pouco mais complexo, em que eu tenho combinado com um diodo, eu tenho um fotodiodo e um fotoresistor. Na horizontal, deste ponto para esse ponto, eu tenho um fotoresistor. Na vertical, daqui para aqui, eu tenho um diodo, onde eu tenho um eletrodo ôhmico, contato ôhmico de alumínio, um contato Schottky de PEDOT. Ao iluminar, ao incidir radiação UV nesse dispositivo, no modo resistor, eu tenho uma corrente que varia 4 ordens de grandezas. E nesse caso, a gente conseguiu. Esse é um estudo em parceria com o professor Lucas de Rio Claro, um artigo nosso que foi publicado, e a gente mostra que há uma recombinação bimolecular e uma recombinação monomolecular nos NO. E nós mostramos também que no modo diodo, né, você tem aqui também quase 4 ordens de retificação, quando no escuro, que é a curva preta, e você tem essa retificação quase que desaparece quando você incide luz. Então você pode ter aqui um dispositivo muito eficiente, vamos dizer assim, para funcionar como sensor de radiação quando polarizado na depressão. Aqui nós temos um outro diodo que foi um trabalho desenvolvido em Bangor, em parceria com o professor Jeff Bangor, pelo aluno Douglas, né? E esse diodo não é um diodo impresso, né? É um diodo com óxido de galho, né? E com uma pastilha de óxido de cristal de galho. Mas o interessante é que o óxido de galho é um material que pode ser preparado por precursor orgânico, ou seja, pode ser preparado por técnicas de impressão, e tem estudos nessa direção. Uma característica interessante do óxido de galho é que ele, devido a defeitos na superfície, é muito difícil conseguir contatos ômicos. Então, muitos laboratórios, muitas pesquisas são feitas na tentativa de desenvolver contatos ômicos. E nos trabalhos nós conseguimos, num único dispositivo, num mesmo dispositivo,
depositando vários contatos, um contato que era ômico da superfície e outro que era Schottky, do mesmo material. Uma modificação de ponto para ponto da superfície. E com isso nós trabalhamos em um diodo, né? Schottky, e usamos esse diodo como sensor de radiação com a razão de retificação de 7 ordens de grandezas, com altíssima eficiência, né? E é muito bacana. O interessante aqui é notar que essa modificação, essa dificuldade de fazer contato Schottky, ela é devido a defeitos na interface que pode mudar a natureza do contato. E daí eu estou colocando aqui como exemplo da importância de diodos para você estudar exatamente os efeitos do interface, dos estados interfaciais, da interface no seu dispositivo, no seu contato. Bom, concluindo a fala de diodos sobre os diodos, o diodo assim, como a confiabilidade e performance de um dispositivo é inteiramente relacionado com as condições de superfície, o entendimento e a investigação da física de superfície de filme semicondutor e das suas interfaces com os eletrodos são muito importantes em um diodo Schottky. E esse dispositivo, o diodo Schottky, é justamente uma ferramenta muito poderosa para esse estudo. O desenvolvimento da eletrônica impressa resultará na integração de materiais diversos, combinados com novos processos de fabricação e arquitetura. Diodos não é um dispositivo sem interesse e continuará com muito interesse na eletrônica impressa por muito tempo. O que me motivou a fazer essa apresentação, esse tema, quando o professor Ivan me convidou, não foi apenas o nosso trabalho em diodo, mas a minha surpresa em ver a quantidade de review e o estado da arte que se encontra atualmente, diodos impressos, né, na eletrônica impressa. Mas nessa apresentação, devido ao tempo, não dá para abordar toda essa questão do estado da arte. Vamos falar sobre transistor agora. Nós vamos focar em transistores de efeito de campo. Transistores de efeito de campo são dispositivos de 3 terminais responsáveis pelo chaveamento e a amplificação de sinais. Para entender o princípio de um transistor, né, nós vamos aqui pensar em um transistor de efeito de campo numa arquitetura de filmes finos. Muitas vezes são referenciados como FET, se for orgânico são referenciados como OFET, e muitas vezes, se não for orgânico, recebe o apelido aí de TFT. Para entender o princípio de um transistor de efeito de campo, então, de filmes finos, vamos pensar primeiro num capacitor. Um capacitor, você tem um dielétrico e 2 eletrodos. Quando você aplica uma tensão entre os eletrodos, você acumula carga nesses eletrodos e um campo elétrico se forma no dielétrico. Para fazer um transistor, vamos cortar esse eletrodo superior, deixando 2 eletrodos separados. Um será denominado dreno, o outro fonte, e no meio nós vamos colocar um semicondutor. Para nossa exposição, considere que estamos depositando aqui um semicondutor tipo N, que é aquele que possui cargas negativas em excesso, ou seja, que as cargas, não em excesso, mas aqueles que possuem, que as cargas negativas são móveis, em liberdade de movimento. A gente diz assim, os portadores majoritários são cargas negativas, são os elétrons. Para o transistor funcionar, eu preciso polarizá-lo corretamente, eu preciso aplicar tensões nesses eletrodos. Vamos começar pensando assim, eu aplico uma tensão positiva no gate.
Então, o que a fonte faz é colocar cargas positivas aqui nesse eletrodo. E aí, atrai-se cargas, os portadores majoritários do semicondutor para a interface. E cria-se uma camada de carga junto à interface, chamada camada de acumulação. Feito isso, a gente aplica uma tensão entre o eletrodo de dreno e de fonte. E aí, então, você produz uma corrente aqui entre dreno e fonte, paralelo ao dielétrico. Bom, mas se eu inverter a tensão no gate, cargas negativas aqui no gate vão repelir as cargas negativas do semicondutor. Mas as cargas positivas não vão ser atraídas para a interface, uma vez que elas não são móveis. Então, você tem a compensação das cargas negativas aqui pelas cargas positivas, mas elas não estão acumuladas na interface nem são móveis. Então, agora, se eu aplicar uma diferença de potencial entre fonte e dreno, não vou observar corrente. Daí, se eu tenho a seguinte situação, em tensões negativas, eu não tenho corrente, o transistor não conduz. Em tensões positivas no gate, eu tenho corrente. Portanto, eu tenho uma corrente entre dreno e fonte que é, digamos assim, controlada, né? Que é modulada pela tensão no gate. É assim que se funciona em transistor. Aqui não vou entrar nos detalhes, né? Mas os transistores inorgânicos, né, tradicionais, à base de silício, que constitui a referência de equações e de análise para os transistores orgânicos, né? Nós temos aí basicamente três regimes. Um regime naquela curva que eu acabei de mostrar, um regime linear, um regime não linear, que é dado por essa equação, e um regime de saturação, que é quando a corrente entre dreno e fonte para de aumentar. Há três curvas principais, que é a curva de saída, transferência e a corrente de fuga. Os principais parâmetros que você caracteriza um transistor é a razão entre a corrente ligada e desligada, a tensão em que ele começa a conduzir, que nem sempre é zero, embora eu coloquei zero ali, né? E a transcondutância. Mas o transistor é um elemento muito, muito importante para a gente estudar a mobilidade do semicondutor, que é chamada mobilidade de efeito de campo. E também, através das curvas de transistor, a gente pode tirar parâmetros como o subtract swing, que é um parâmetro que está relacionado com a densidade de cargas superficiais. Alô, Ivan? Oi, estou vendo. Meu PowerPoint travou aqui, perdão pela falha, eu acho que eu retomo em breve. Ah, tranquilo. Ah, tá aparecendo pra gente já. Está aparecendo, mas deixa eu abri-lo novamente. Ele travou. Tranquilo. E o tempo? Tempo 10h56. Ah, tranquilo aí, vai caminhando mais um. Né? Tá interessante aí. Obrigado. Mas aí uns 10, 15 minutos, tá tranquilo. Eu acho que é suficiente, sim. Eu estava nesse ponto aqui. Isso. Já estou caminhando para a finalização, Ivan. Eu vou
mostrar agora alguns resultados nossos de transistor, né? Aqui eu tenho um transistor que a gente fez associando. Assim, esse é um transistor tradicional, né? Em que eu tenho um eletrodo de alumínio inferior, eu tenho um dielétrico de óxido de alumínio, né? Eu tenho aqui o alumínio, óxido de alumínio e o semicondutor é um ZNO. E o eletrodo superior é alumínio novamente, né? Então, essas curvas estão limpas, né? Mas veja, eu tenho aqui 12 volts no gate, 4 volts no dreno e produz uma corrente de 1 microampere. Esse transistor é muito bom, corrente muito maior do que a que você conseguiria com semicondutor orgânico, né? Tem uma mobilidade aqui de quase 2 centímetros quadrados por volts por segundo. Mas para aplicações práticas, assim, por exemplo, ligar e desligar um LED, você precisaria quase que 1000 vezes mais do que isso, né? Então, é difícil você obter transistores com elevada corrente, né, nos métodos tradicionais. Qual que é o gargalo que nós temos, né, para produzir, elevar a corrente em um transistor? A dificuldade é assim, nesse diagrama eu tento mostrar isso. Você tem duas dificuldades básicas em um transistor, uma relacionada ao dielétrico. O dielétrico tem o papel de colocar cargas na interface. Se eu quero corrente elevada, eu preciso muita carga. Se eu preciso muita carga, eu preciso de uma capacitância alta, né? E então, eu tenho uma relação entre a carga e a voltagem. E a corrente vai ser, então, proporcional à constante dielétrica e inversamente proporcional. Se eu quero, então, corrente alta, eu preciso pegar dielétricos muito finos, e aquele dielétrico que eu mostrei agora no último transistor era 30 nanos. Você precisa de elétricos muito finos e constante dielétrica alta. E a constante dielétrica do óxido de alumínio é 10. Mas há outra questão de que normalmente os semicondutores orgânicos são rugosos, têm uma baixa densidade de portador e baixa mobilidade. Não só os orgânicos, como aqueles obtidos por impressão. E aí, você tem uma limitação pela condução ao longo do canal devido à resistividade do canal. E lembrando que a condutividade depende da mobilidade, então é facilmente demonstrável que a corrente depende, claro, da mobilidade, da densidade de portador, que nesse caso depende do material e é baixa, são baixas, mas depende também de parâmetros geométricos, que é a largura do canal e o comprimento do canal. Então, em termos geométricos, você teria que, para fazer transistor com elevadas correntes, dielétricos muito finos, menos que 100 nano, e canais muito estreitos, também da ordem de 100 nanos. E isso não combina com a eletrônica impressa, que você não chega facilmente a essas definições, não combina com substratos rugosos, e essa é uma grande dificuldade. Vamos supor, esse desafio pode ser vencido em duas direções. Uma, você fazer transistores verticais, eu vou falar muito rapidamente, onde você transforma, empilha essas camadas e o seu comprimento do canal passa a ser a própria espessura do fio. E a outra é trabalhando com dielétrico, usando um eletrólito ao invés de um dielétrico. Aqui a gente só mostra que um transistor vertical é, na verdade, uma combinação de um diodo com um capacitor, e o que se faz no transistor vertical é você mudar a barreira Schottky e você muda, então, a característica da curva de diodo. E ele vai ter maior ou menor razão de retificação. Né? Aqui nós estamos mostrando uma curva de diodo nessa estrutura de capacitor. Aqui, passando um pouco rápido, é um resultado que nós publicamos há pouco tempo de um transistor vertical. E, nesse caso, o foco é o eletrodo intermediário, que é uma complicação e que não é assim, ó, transistores verticais não são triviais de serem feitos. São fascinantes, mas não são triviais.
Agora, a outra alternativa é você trocar aquele dielétrico por um eletrólito. E nesse caso, quando você aplica uma tensão, você vai formar duplas camadas na interface. Aqui em cima no eletrodo e aqui embaixo no dielétrico. E essas duplas camadas, por estar tão próximas, vai ter capacitância muito elevadas, independente da espessura do seu dielétrico, do seu eletrólito. E aí nós podemos ter duas classes de transistor, o chamado transistor de dupla camada e o chamado transistor eletroquímico. O transistor eletroquímico acontece quando os íons permeiam o semicondutor. E aí pode dopar o semicondutor e modificar a condição. Né? Esses transistores são muito fascinantes, os dois. E assim, consegue associar simplicidade e versatilidade. Por que simplicidade? Fazer um transistor de eletrólito no gate, por exemplo, com os NO, é muito simples. Você pega o seu substrato com seus eletrodos de fonte dreno. Você pode até comprar esses eletrodos interditados, substrato com metalizado. Você deposita seu material ativo pela técnica que você quer. E aí, como disse meu aluno, o Gabriel, você fazer agora o transistor é exatamente igual você colocar uma fita durex aqui em cima. Né? Você põe o seu gel, um gel eletrônico na forma de gel que a gente usa, e em cima do gel uma folhinha de alumínio, uma folhinha de PET com ito, e você tem um transistor. E esses transistores funcionam de uma forma linda. E isso aqui dá uma versatilidade muito grande para formar transistores flexíveis, moldáveis. E aqui, por exemplo, essa figura eu acho fantástica, porque você mostra transistor na forma de fibras. Aqui num tecido, uma fibra pode ser transformada, condutora pode ser transformada num transistor. E os transistores eletroquímicos, de uma forma especial, têm muito interesse porque eles têm simula muito facilmente e pode ser acoplado com pode simular os neurônios e pode ser inclusive acoplado aos neurônios, porque no transistor eletroquímico você tem que associar a condução iônica e a condução eletrônica, assim como nos neurônios. E aqui então abre uma frente, e eu diria hoje assim, sem nenhum receio, que é o dispositivo da eletrônica orgânica com maior destaque nos dias atuais. Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o EGT, o transistor eletrólito no gate, né? Pode ser de dupla camada ou pode ser eletroquímico. O de dupla camada, a física é mais simples porque você só tem, os íons não entram no semicondutor e você só tem a condição eletrônica. O transistor eletroquímico, ele é mais fascinante porque possibilita aplicações em sensores, em circuitos neuromórficos, uma série de outras coisas, mas são mais complicados. Bom, para ilustrar alguns resultados nós temos aqui um transistor completamente transparente, feito com ZNO, depositado por spray pirólise sobre ito, né? E em cima você tem um gel eletrólito, um eletrólito na forma de gel e outro eletrodo de ito. Nós fizemos, isso é uma publicação recente, nós fizemos aqui um sensor de radiação UV com uma eficiência muito grande, né, nesse transistor. Completamente transparente. E veja, opera nesse caso aqui com 2 volts. E atenção aqui para a corrente que a gente tem, que é de miliampere. Né? Então, esses transistores são muito fascinantes, e são muito bons. Essas curvas aqui estão variando a irradiância sobre o dispositivo. Acho que travou novamente. Não, tranquilo, daí tenta, se você quiser, tenta fechar de novo. Não sei se você já ouviu falar em lei de Murphy.
Isso acontece todo dia quando a gente está dando aula. Nem é mais tão late de noite assim. Agora não. Reiniciar o programa. Vou abrir de novo. Aí eu acho que eu chego ao fim, porque falta uns 3 slides. É. É o programa que está sacaneando contigo. Não sei, porque... Não sei o que aconteceu. Aqui nós vamos mostrar um transistor, um trabalho que a gente está em processo de submissão, que é um transistor eletroquímico impresso, totalmente impresso, em papel, e o elemento ativo é o PEDOT, os eletrodos são de carbono, né? E a gente tem aqui curvas verde, vermelha e preta, que é em papéis diferentes, lume silk, vegetal e papel sulfite nessa sequência. Aqui nós temos as imagens da permeabilidade, como a tinta permeia o papel, né? Então, esse também é um transistor bastante interessante, principalmente para certas aplicações, em que sem nenhum tratamento a gente imprimiu o transistor no papel. Bom, no Ladson, então, nós apresentamos aqui um diodos, né? Um diodo de alumínio, P3HT e ouro, um dispositivo padrão, utilizando semicondutor orgânico processado por solução, né? Nós apresentamos resultados de 2 diodos, um com alumínio ZNO e PEDOT, outro com ASO ZNO e nanotubo de carbono, que são diodos Schottky, com junção híbrida, com ambos os elementos, tanto o PEDOT como o ZNO depositados por spray, e apresentamos resultados de óxido de galho. O óxido de galho nós apresentamos porque é um material que é hoje muito interessante e que pode ser impresso, ou pelo menos pode ser depositado por spray, e é muito promissor para a detecção UV profundo. E ele tem uma característica especial da dificuldade de depositar contato ômico, né? Os transistores que nós mostramos foram transistores de óxido de zinco com alumínio, né? Com óxido de alumínio, sendo o óxido de alumínio produzido por anodização, né? Temos também transistor com óxido de alumínio produzido por spray pirólise. Nós apresentamos aqui, eu passei muito rapidamente em transistor barreira Schottky vertical com P3HT, transistor de dupla camada, né? Com um dielétrico eletrolítico, de ZNO para detecção de UV e um transistor eletroquímico com PEDOT impresso em papel. Isso dá um painel geral das atuações que nós temos tido em nosso laboratório, né? E assim, para fechar, eu considero que a eletrônica impressa é uma eletrônica que nós podemos fazer e podemos fazer colaborações e podemos estudar os materiais. E podemos preparar os nossos alunos para romper aquela barreira que eu mostrei lá atrás, da barreira tecnológica, e começar a preparar para produzir tecnologia no nosso país. Claro que isso depende de outras coisas além dos recursos humanos, mas eu queria aqui focar em diodos e transistores de electron gate, que são fáceis de fazer, são fáceis, dispositivos muito próprios e ricos para estudar as propriedades dos materiais, das interfaces, dos eletrodos com os quais nós nos preparamos. E também são muito ricos para aplicar como sensores, né? Sensores de gás, sensores diversos, de radiação, né?
E então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? E assim, só para fazer um pouquinho de marcha aqui, né? Eu considero que diodo de choque, transistor eletroquímico, transistor eletrólito gate eletrolítico, tem aí uma confusão com o nome, né? São dispositivos muito adequados para a gente fazer parceria, para estudar com os nossos colegas do INEL. Ivan e todos os que estão prestigiando essa apresentação, muito obrigado por nos prestigiar. Me desculpe a falha aqui no software aqui e fico à disposição de vocês. Não, imagina. Não, muito obrigado, Neri. Parabéns pela apresentação. Eu achei muito interessante, assim, de uma forma muito didática você apresenta aí o funcionamento desses dispositivos e as características e as possibilidades deles. Então, assim, foi um panorama muito amplo, bom para se ver o estado da arte nesse tema. Então, eu achei muito bom, cara. Assim, eu vi dos resultados que você apresentou, eu tenho umas coisas interessantes para comentar aqui. E, assim, a primeira delas é um comentário mais geral. Você enfatizou muito bem essa questão, porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando da questão do baixo custo, de trabalhar com eletrônica impressa ou eletrônica orgânica, em geral. E, de fato, isso existe também, os materiais, o processamento, essas coisas são mais fáceis, como você disse, isso pode ser adaptado numa processo de impressão de serigrafias que já existem, mas eu só ia colocar um componente adicional ainda, que é a questão de o nicho da eletrônica orgânica ou eletrônica impressa é justamente um nicho onde os inorgânicos não podem atuar, que é, se você fazer uma impressão num papel ou num substrato que ele é flexível, uma coisa tipo assim, isso você não dá para conceber do ponto de vista de utilizar materiais inorgânicos, Então, um dos fatores, eu acho que a eletrônica orgânica ainda, ela tem o campo dela, é justamente e a eletrônica impressa é o nicho onde a eletrônica convencional não atinge, Exatamente. E assim, eu achei muito interessante, deixa eu perguntar aqui, assim, primeiro, você se apresentou ali os resultados do diodo Schottky, eu achei muito interessante num trabalho ali que você mostrou usando o ZNO, o óxido de zinco, e que vocês extraem lá a densidade de portadores, E assim, bom, eu não tenho experiência nessa área também, não com óxido de zinco, mas assim, pareceu uma técnica bem simples ali, um método para determinar essa densidade de portadores de carga dentro do material, Sim, é bastante simples, porque e assim, não é uma abordagem tão explorada, Você usar medidas de corrente, porque na verdade você usa o diodo Schottky exatamente como usaria um diodo MIS, Mais ou menos aproximadamente a mesma abordagem, e você tira então a partir das medidas de impedância, você tira a distribuição de estados interfaciais, você tira tensão de built-in e bastante informações sobre o material. É muito rico e não é complicado, assim, a análise e nem as medidas, e muito menos fabricar o dispositivo, Eu lembro, essa questão de fabricar um dispositivo, eu acho assim, uma vez a gente fazíamos transistor, e fomos fazer parceria com um colega que tinha uns polímeros. Aí ele mandou uns 10 polímeros para nós. Mas aí transistor é absurdamente difícil você fazer um bom transistor, Cada transistor com um material diferente é um mestrado, pelo menos, diferente. O diodo é um pouco mais amigável.
sabe? O diodo é mais amigável. Depois que você aprendeu a fazer as análises, é uma ferramenta bem bacana, eu acho. Então, mas ali daria para extrair também os portadores usando um orgânico, molécula Dá. pequena ou Nós polímero. temos trabalho, por exemplo, com P3HT. Tá. Não, eu enxerguei aqui assim, né? A gente sempre se encontra e conversa no congresso e também ali no instituto, mas é interessante ver assim especificamente, né, o teu trabalho, porque eu enxerguei aqui várias possibilidades. A gente tem inúmeros materiais aqui, viu, Neri, assim, especialmente materiais com propriedades líquido-cristalinas, que você consegue organizar, e eu acho que assim é um estudo de interface com esses materiais, eu acho que seria muito interessante, né? Eu vou, né, em outro momento aí entrar em contato direto contigo para propor coisas aí para a gente fazer. Essa fala tem um pouco essa intenção, exatamente. Eu fico contente. Pois é, daí uma outra coisa que eu achei interessante, eu de fato nunca trabalhei com óxidos, né, que se apresentou, mas ali aquele diodo que você mostrou, que tinha os 3 regimes no plot log-log da curva IV, né, você tem o ômico, depois você tem quando começa a ter o transporte, aí você tem o terceiro regime que é o trap fillet, né, e esse terceiro regime em orgânicos normais é muito difícil de atingir, e você atingiu isso ali ainda com potencial de 1 volt ou né, 2 volts, eu não lembro. Mas isso é característica, por exemplo, dos óxidos, porque de enxergar esses regimes assim com facilidade, porque nos orgânicos isso não é tão comum. Não, a gente enxergou em alguns casos, eu não sei te dizer se é característica dos óxidos, né? Mas ali eu coloquei uma curva assim mais para ilustrar o método do que o material, né? Mas a gente enxerga assim nos óxidos. O óxido, a gente usa o óxido de zinco, né? Porque isso é uma parceria com o Lucas, que a gente começou há muito tempo, né? Porque na eletrônica impressa, se você tem um material, você pode imprimir o precursor dele, né? Ou você pode imprimir na forma de nanopartícula, daria para usar. E aí a gente faz dispositivo híbrido, né? Uhum. Mas assim, respondendo, aí eu não sei te dizer se a gente tem aquelas curvas em óxidos de zinco. Isso. Não sei, realmente eu não me lembro no P3HT, que a gente também tem estudos. Não sei te responder se. Né? Mas eu imagino que o óxido, posso estar errado, mas também num orgânico tem muito mais traps, né? Muito mais armadilhas, eu acho que dificulta atingir aquele terceiro regime, né? E talvez não seja o caso dos Exato. óxidos, né? Mas deixa eu ver, ó. Aqui mandar um abraço aí o Helder, o professor Giacometti, os sêniors aí do nosso instituto também estão ali acompanhando no YouTube. E o Helder colocou uma pergunta aqui. Primeiro fazer a pergunta do Marcos, que pergunta assim, agradece aí pela apresentação, ele gostaria de saber se há algum trabalho sendo realizado sobre os mecanismos de transporte nos transistores eletroquímicos. No nosso grupo, não. No nosso grupo, não. A gente não tem nenhum estudo mais aprofundado nos transistores eletroquímicos. Não. Eu acho que o pessoal lá do Gregório, né? O pessoal lá do Gregório, o professor Gregório lá do Instituto de Física da USP lá de São Carlos, acho que ele tem estudos mais focados nisso. Né? Uhum. Tá, aí tem o Helder aqui, ó, ele pergunta, Neri, existe alguma preocupação com o tratamento dessa superfície de contato do substrato? Um abraço para o Helder também. Eu cheguei a vê-lo nos nossos encontros do INEL aí, a imagem dele aqui, mas Helder,
Nesses resultados que nós mostramos aqui, que nós estamos desenvolvendo atualmente, nós não temos ainda feito nenhum tratamento para melhorar, né? A gente fazia tratamento há um tempo atrás na superfície dos transistores para aumentar a mobilidade. Mas nesses transistores eletroquímicos, nesses diodos que nós estamos mostrando aqui, em nenhum deles nós não fizemos nenhum tratamento de superfície, a não ser plasma para deposição da camada no substrato, né? Mas não na superfície do semicondutor. Uhum. Deixa eu... Uma outra pergunta, assim, da tua apresentação ali. Você falou ali, agora eu não me perdi qual que era o material, mas acho que era o óxido de zinco também. Você falou de uma recombinação de monomolecular e bimolecular, é isso? Que vocês tiraram a partir das medidas, né? Assim, o que seria essa recombinação monomolecular ou bimolecular nesse caso? Quando você tem na verdade, isso aí está relacionado com os efeitos no volume e você está relacionado com os efeitos na interface, né? Naquele dispositivo, a gente verificou que quando você aumentava o espaçamento entre os eletrodos no modo resistor, no escuro a corrente decai porque aumenta a resistência. E sob iluminação, a corrente aumenta linearmente com o volume do material. Então, tem assim, e aí esse foi um trabalho em parceria com o Lucas, né? E o que ocorre ali é que você, então, passa a ter fenômenos acontecendo no volume, competindo com fenômenos da interface, né? No volume você tem transições banda a banda, né? E na interface você tem uma interação muito maior com os defeitos que estão mais localizados, preferencialmente, né? E quando a gente varia a intensidade da luz, né, você muda a taxa naquele gráfico da corrente, né? Você passa por uma taxa, um expoente 1 para um expoente 2. E daí que a gente conseguiu demonstrar que são dois mecanismos diferentes, associado à troca do oxigênio, da interação do oxigênio com o CMO, que pode acontecer na interface ou no volume. E o bacana é que esses filmes, eles são muito finos, eles são filmes que normalmente tem aí menos que 100 nano, entre 30 e 100 nano. Então, você tem uma relação, embora ele seja um filme, você tem um filme, a gente tem filmes de qualidade excelente, com espessura de 30 nano e áreas de milímetros, né? Então você tem um efeito de superfície muito grande, o que é bom para a interação com os gases, sensores. Muito bom, cara, entendi. É bem interessante assim, a conclusão que você tirar a partir dos resultados ali, né? Deixa, assim, só para finalizar, uma pergunta um pouco mais geral. Você ali, falando dos transistores, né, você comentou que o transistor orgânico impresso, assim, ele não atinge ainda desempenhos esperados para uma aplicação de eletrônica convencional, né, o que se espera de um transistor. E daí você até detalhou ali o que poderia ser feito para melhorar, etc. Mas assim, o transistor, o transistor eletroquímico que você apresentou já é um exemplo de uma aplicação super interessante, né, numa área que aí tem interface com biologia e que os transistores inorgânicos convencionais já nem atuam nesse ramo, né? Então, o transistor eletroquímico já seria uma aplicação de eletrônica orgânica diferenciada. Mas o transistor, o OFET ali que você fabricou, nas condições de desempenho que ele tem, não teria, assim, você tem em mente alguma outra aplicação que ele poderia encontrar que não seria necessariamente num circuito integrado
Não, assim, na verdade é que a gente fica um pouco a- a- preocupado com o tempo, né? Mas assim, e aquele transistor ele tem uma corrente boa, né? E assim, para fazer, por exemplo, um inversor, para fazer muitas aplicações integradas onde você não precisa chavear bastante suficiente, né? Então, por exemplo, um inversor, ele seria suficiente para aplicação, né? Um circuito inversor, num anel oscilador, esse circuito lógico, acho que seria, né? Seria suficiente, sim, para sensores de diversas, né? Em diversas aplicações. Então ali eu fui um pouco tendencioso assim, né? Nesse sentido, né? Mas é importante sim, e tem muitos circuitos já até no mercado usando transistor nessa linha, né? Não, de fato, a parte de sensores, esse tipo de transistor ele encontrou uma aplicação muito grande em sensores, né, de fato. Mas assim, Neri, queria te agradecer novamente aí pelo teu seminário, você dedicar o teu tempo. Essa semana foi uma semana bem corrida aí que a gente teve o workshop do Instituto, né? E te agradecer aí pelo teu seminário, foi muito bom, gostei muito, assim, bem didático, explicativo, e eu me interessei bastante, eu vou entrar em contato contigo aí para a gente conversar e estabelecer uma parceria. Muito obrigado pela confiança. Desculpa as falhas aqui, o tempo acabou Não, sendo um pouco foi, tranquilo. foi, foi perfeito. Agradeço também aí quem está assistindo, então, aqui na sala da, da pós, também o pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube. Obrigado pela participação de todos. Também agradecer ao Antônio e o secretário da pós, que sempre organiza para a gente esses seminários. Então, um abração, Neri, um abração a todos. Um abraço para todos, muito obrigado, um bom final de semana para vocês. Se cuidem aí, tá bom. Tchau. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Oi, Antônio, tudo certo aí?